fato que é o seguinte, me parece que o Brasil chegou a um ponto do 10º para o 11º mês de mandato do presidente Jair Bolsonaro, realmente de caos mesmo. Nós nunca antes na história desse país, né, se viu tão escancaradamente esses conflitos, né, expostos à luz de quem quer ver, inclusive de quem não quer ver também, né? Então como que a gente pode analisar esse panorama à luz de tamanho caos político, jurídico? Nenhum empresário investe se ele não tiver perspectiva de crescimento econômico, para ampliar suas vendas e, consequentemente, ter um bom retorno do seu capital. O Brasil não está oferecendo nenhuma coisa nem outra. Mas, Carlos, aquilo que me chamou mais a atenção foi o destempero verbal, seja do presidente, seja do seu filho, com ameaças de toda ordem, com xingamentos. Ou seja, me parece que eles estão numa situação bastante delicada para reagir dessa maneira que eles estão reagindo. Porque quando a pessoa está tranquila, ela responde firme, claro, mas mantém a tranquilidade, mantém a postura forte, que não está no xingamento, não está na teatralização. Ela mostra lucidez. E na realidade o que eu vejo é uma família complicada. E eu levanto a suspeita de que tudo isso das hienas, do leão, etc., foi para desviar a atenção do Queiroz. Por quê? Porque o Queiroz vazou uma gravação na qual ele se diz que está abandonado pela família e que ele pode começar a falar umas boas verdades. Isso aí, gente, até com o Queiroz, até com o Queiroz, Jesus do céu. Nitroglicerina pura. Se esse homem abrir a boca, babau, Bolsonaro e família, porque esse homem conhece os meandros do dinheiro que essa família adquiriu. É o modus operandi de fazer a rachadinha, que está provado pelo COAF. Ora, a gente viu que quando surgiu esse escândalo da rachadinha com o Queiroz e o Fábio, a preocupação central do Bolsonaro foi parar as investigações. Ou seja, ele não quer que haja investigação. E quando a pessoa é sincera, quando a pessoa não tem nada a dever, ela que faz questão que as investigações tenham curso e que provem que realmente não estão fazendo nada de errado. Mas não. A fortuna da família cada vez mais fica dando razão às matérias que na época da eleição a Folha de São Paulo começou a divulgar, que não tinha justificativa ter aquela fortuna imobiliária com o salário que ele tinha de parlamentar. E agora ficou claro que o Eduardo e o próprio Carlos e o Bolsonaro têm vários funcionários fantasmas, ou seja, pessoas que não aparecem, que não vão ao Congresso, não vão à Câmara Municipal do Rio ou à Assembleia Legislativa, que ganham salários da ordem de R$20 mil, mas que não devem ficar com mais de R$1 ou R$2 mil, e fazem a devolução do resto para o parlamentar. Aliás, não é só a família Bolsonaro. Quase todos os deputados do Rio de Janeiro faz parte do tabuleiro do jogo político. Então nisso. Agora, querer negar, querer dizer que é honesto, isso aí é para enganar trouxa. De honestidade, essa família está passando à distância. Agora, vamos convir, né? Que acho que já deu para perceber que, embora ainda esteja tentando encontrar um rumo mais articulado, uma ação conjunta mais consistente, a esquerda já aprendeu que nesse momento o melhor é fechar o bico, sentar de camarote e assistir o pau comer, não é verdade? O interessante é que a gente vê as gravações dos bolsonaristas e do própria família Bolsonaro, sempre botando a esquerda como o perigo, não sei o que, está quietinha, não está precisando fazer absolutamente nada. É um governo que se autodestrói. Eles têm um poder de combustão interna fantástico. Eles brigam entre eles. Eu nunca vi uma família com tanta vontade de brigar uns com os outros. É o que no cunho popular chama-se família barraqueira. Barraqueira mesmo. E ligada à milícia. Esse é o ponto. Eles botavam como vários assessores de familiares da milícia. Dessa milícia, que está provada que é criminosa, são íntimos da família Bolsonaro. E aí, gente, é complicado. Você não só ter gente corrupta, como ter gente dentro da milícia. Nós não votamos no presidente da República para botar uma milícia a comandar o país. Então, essa milícia é uma coisa que agora começa a ficar cada vez mais claro que está ligada. O principal suspeito de ter matado a Marielle é do condomínio ali
Nem sei se é do próprio, se não é alugado do próprio gente, presidente. É difícil acreditar na teoria da coincidência. Isso é que é fato. É muita coincidência para ser verdade. É muito. Agora, veja só, diz as leis do universo que para toda ação sempre tem uma reação, certo? A América Latina está mostrando isso, essa reação que vem, não necessariamente da esquerda, mas dos movimentos sociais e principalmente das populações cansadas e contrárias a essa política neoliberal instituída à força, a forceps, que a gente vem assistindo. Aí vem o 03, o Eduardo Bolsonaro, sobe à plenária, lá na Câmara dos Deputados, e solta uma bravata dizendo que ou a gente se comporta ou velhos tempos irão voltar, abre aspas e fecha aspas. Como você vê isso? Você acredita que isso é possível, amigo? Bravata é bravata, né, Carlos? Cão que ladra não morde. Não tem condições, né? Cão que ladra não morde, não existe clima para isso. Deixa ele falar o que ele quiser falar, só vai se desmoralizar. Esse cara queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não teve apoio. Mesmo o Bolsonaro concordando em abrir... Até o Trump fazendo propaganda. Tudo, Trump, etc., fizeram de tudo. Simplesmente ficou na cara que esse cara não tinha a mínima condição de ser embaixador. Eu nem sei se esse cara tem condição de assumir qualquer cargo de responsabilidade. Um cara absolutamente sem expressão, não tem a mínima condição de ser nem parlamentar, mas com as fake news, com as mentiras, esse cara subiu, foi votado. Uma bela votação. Mas aos poucos está se desmoralizando. E daqui a pouco esse cara vai desabar nas intenções de voto do próprio eleitorado dele. Essa é a situação que nós estamos nos deparando. Esquerda calada, assistindo de camarote, o pau comer lá em casa, a família brigar entre si, o presidente destemperado no estrangeiro, na Arábia Saudita, desabafando para o mundo inteiro nas redes sociais, chamando para si o seu contingente eleitoral com o claro intuito de mobilizá-lo contra um inimigo constituído contra o seu próprio governo, e o país estagnado. Perigosamente se acostumando com tanto escândalo, né? Um atrás do outro. Esse é o modus operandi desse governo. É manter a gente pautado pelos escândalos que eles produzem. Enquanto isso, parece que o Paulo Guedes trabalha sossegado na calada da noite, fazendo suas negociações e suas reformas, que na verdade são essas que nós estamos vendo. A da Previdência, que já vinha sendo engendrada no governo anterior, e vem aí, parece que a tributária... A reforma tributária dificilmente passa, Carlos. Há uma briga pelo protagonismo entre a Câmara e o Senado. Eles não se entendem, começaram a brigar, não se compõem, não procuram achar uma solução. Ambas as propostas são um verdadeiro lixo, porque não mexem com a redução da tributação sobre o consumo, que é o que paralisa o Brasil. Quando você tem um excesso de tributação sobre o consumo, todos os preços ficam elevados. E o consumo é o carro-chefe do crescimento econômico. 65% do produto interno bruto vem do consumo. Então, supondo que houvesse algum entendimento, não mudaria essa estrutura tributária que recai demais impostos sobre a população, que é quem consome. É esse o problema. Não se tributa no que deve ser tributado, que é a renda mais alta, e nem o patrimônio, que também é subtributado no Brasil. Nem vai haver acordo, me parece. Portanto, não vai ter número suficiente para fazer uma reforma constitucional. E depois ele fala que vai partir para a reforma administrativa. Ministro, aceita uma sugestão? Senta aí com a turma e conversa sobre uma reforma dentro do governo, porque, pelo amor de Deus, e apresentem à nação qualquer proposta realmente viável. Mas na realidade essa turma não vai propor nada de bom. Não vejo nada de bom. Mas vamos, de qualquer maneira, Carlos, acompanhar aqui. Sim. Não é? Fazendo a nossa crítica e também fazendo propostas. Então acompanhe a gente, sempre lembrando que a boa educação é a regra da nossa relação aqui na nossa página, aqui no nosso canal, claro. E você, se não se inscreveu no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, né? E lá na página do Facebook, avalia no lugar certinho que tem lá de avaliações e tudo mais, que pra gente é muito importante, tá bom? Amigo, a gente volta daqui a pouco, certo? Sem dúvida. Vamos lá. Até já.